Olá, meus amigos, saudações a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, a Ângela pelo convite e a todos por poder estar fazendo parte desse grupo de estudos do Livro dos Médiuns, né, onde a gente vai enriquecer o nosso conhecimento, aprender junto, porque isso aí é bastante importante e eu gostaria de agradecer. E hoje eu vou estar, dando a minha contribuição, minha primeira contribuição aí no momento dos estudos, falando sobre, dando continuidade à leitura da semana passada, falando sobre o capítulo 15 do Livro dos Médiuns, e eu vou falar hoje sobre o item 178 e 179. Mas antes eu gostaria de pedir para que a gente pudesse serenar os nossos pensamentos, fechar os nossos olhos, pedir a Deus, nosso Pai, que nos fortaleça, que nos abençoe, que nos ampare nesse momento para que a gente possa absorver as preciosas lições desse estudo, que a gente possa ter o discernimento, a sabedoria, a concentração para que a gente possa tirar o melhor desse estudo de hoje. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Permita que a gente possa aprender juntos mais uma vez para poder crescer, poder melhorar, e evoluir, estudando a doutrina, ajudando com o auxílio dos nossos mentores, com o auxílio do Mestre Jesus. Desde já agradecemos. Muito obrigado, Senhor. E dando início, a esse nosso estudo, eu vou ler primeiro o item, depois fazer um breve comentário, e depois eu leio o outro item e faço a mesma coisa, Entre os itens eu vou fazendo os comentários, porque eu acredito que assim seja um pouco mais fácil da gente poder entender, tá? Então vamos à leitura, do capítulo 15, que é a continuação da aula passada. Capítulo 15, médiuns escreventes ou psicógrafos, O item é o item 178. De todas as formas de comunicação, a escrita manual é a mais simples, a mais cômoda e, sobretudo, a mais completa. Todos os esforços devem ser feitos para o seu desenvolvimento, porque ela permite estabelecer relações tão permanentes e regulares com os espíritos como as que mantemos entre nós. Tanto mais devemos usá-la, quanto é por ela que os espíritos revelam melhor a sua natureza e o grau de sua perfeição ou de sua inferioridade. Pela facilidade com que pode exprimir-se, dão-nos a conhecer os seus pensamentos íntimos e assim permitem apreciá-los e julgá-los em seu justo valor. Além disso, para o médium, esta é a faculdade que mais suscetível de se desenvolver pelo exercício. Aí é um trecho breve, o item 178 é um item breve, e nesse item faz uma introdução. Nós temos aí uma introdução, onde o que fica bem claro, é que eles começam dizendo que o meio da psicografia, a mediunidade escrevente, é a mais comum, é a mais fácil, é a mais cômoda, e é onde os espíritos podem mais facilmente expressar os seus pensamentos, os seus sentimentos, inclusive permitindo que nós, através dessa clareza que eles passam, possamos, como se diz, avaliar se são espíritos mais perfeitos, mais evoluídos, ou espíritos imperfeitos, espíritos mais ou menos evoluídos. Então, a psicografia, ela permite, ela é o meio mais fácil e mais recomendável de mediunidade que a gente pode ver segundo a leitura que a gente está tendo.
E um outro fato é que a mediunidade, né, escrevente ou psicografia também é das formas de mediunidade que pode ser aprimorada, né, com a prática, com o exercício. Então, ao longo do tempo, a pessoa pode ir melhorando, aprimorando suas técnicas e o modo com que ele pratica essa mediunidade, essa forma de comunicação com os espíritos, né? E eu gostaria de acrescentar também, né, aí já é algo pessoal, algo meu, que lembrar, né, da importância da psicografia para a doutrina espírita, né? Ah, primeiro, a gente não pode esquecer quantas pessoas, quantas famílias, né, foram beneficiadas, como é que a gente pode dizer, foram acolhidas, foram amparadas, né, consoladas quando receberam a carta de um ente querido que partiu. Quantas pessoas, quantas famílias, né, não foram abraçadas por essa forma de mediunidade, recebendo, né, aquela carta daquele ente que partiu, né? E mais ainda, quantas pessoas se convenceram da existência, da verdade, da, da existência, da continuidade da vida, só que em outro plano, né? Algumas foram convertidas ao espiritismo, outras não, se tornaram simpatizantes, outras, né? Mas o principal é ver como muitas pessoas tiveram a certeza da continuidade, né, da vida após o desencarne, né? Isso sem contar, né, que as obras, né, que foram trazidas a nós através da psicografia, né, obras essas, né, são tão preciosas que são a fonte do nosso conhecimento. São, na verdade, a principal fonte de conhecimento. A gente costuma brincar que você reconhece um bom espírita se ele tem um livrinho na mão, se ele tem um livro na, na cabeceira, enfim, nós espíritas estamos sempre acompanhados aí de um livro, nem que seja um romance, mas a gente tem, e isso geralmente nos chegou através da psicografia, né? E são muitas as formas de psicografia escrevente ou aliás, de mediunidade escrevente ou psicografia, né? E eu vou falar aqui de uma delas, que são os médiuns mecânicos, né? São muitos tipos de médiuns que nos trazem essas informações. Se a gente puder examinar, vai ter bastante meios, né? E um deles que está nesse item 179, que fala sobre os médiuns mecânicos. Então, mais uma vez, eu vou retornar à leitura e depois tecer os comentários. Item 179, médiuns mecânicos. Se examinarmos certos efeitos que se manifestam no movimentos da mesa, da cesta ou da prancheta, não podemos duvidar que o espírito exerce uma ação sobre esses objetos. A cesta se agita, às vezes com tamanha violência, que escapa das mãos do médium. De outras vezes, se dirige para certas pessoas do círculo para nelas bater. Mas de outras, os seus movimentos revelam um sentimento mais afetuoso. O mesmo acontece com o lápis na mão do médium, muitas vezes é lançado longe, com força, ou a própria mão com a cesta que agita-se convulsivamente e bate na mesa de maneira colérica. Isso quando o médium se encontra na maior tranquilidade e se espanta de não poder controlar-se. Digamos de passagem que esses efeitos sempre denotam a presença de espíritos imperfeitos. Os espíritos realmente superiores são sempre calmos, cheios de dignidade e benevolência. Se não são ouvidos de maneira conveniente, afastam-se e outros lhe tomam o lugar. O espírito pode, pois, exprimir diretamente o seu pensamento, seja pelo movimento de um objeto, a que a mão do médium serve apenas de apoio, seja pela sua ação sobre a própria mão do médium. Quando o espírito age diretamente sobre a mão, dá-lhe um impulso completamente independente da vontade do médium, ela avança sem interrupção e contra a vontade do médium,
enquanto o espírito tiver alguma coisa a dizer, e para quando ele o disser. O que caracteriza o fenômeno dessas circunstâncias é o médium não ter a menor consciência do que escreve. A inconsciência absoluta, nesse caso, caracteriza os que chamamos médiuns passivos ou mecânicos. Esta faculdade é tanto mais valiosa quanto não pode deixar a menor dúvida sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Bom, como a gente viu, né, nessa primeira forma de mediunidade escrevente, né, os médiuns mecânicos, essa forma de mediunidade se caracteriza principalmente pelo fato de o médium não ter o controle daquilo que ele está produzindo, né? Ele não tem controle nem sobre o processo, né? Muitas vezes, como foi relatado nesse trecho, a cesta, a mesa, a prancheta e até a caneta, né, começam a se mover de uma forma descontrolada, né, e até sendo arremessada na direção de outras pessoas, de outra forma. Uma outra vez, as mãos podem se mover fora do controle do médium, batendo de maneira colérica na mesa, né? E se por um lado, né, essas manifestações abruptas, elas não deixam nenhuma dúvida, né, que naquele objeto está sendo exercida sobre aquele objeto uma ação externa, ou seja, de um espírito, né? De outro lado, denota que essas ações mais agitadas ocorrem com espíritos menos evoluídos, né? Geralmente, até ao longo da história da doutrina espírita, esses espíritos menos evoluídos, eles vieram na frente para causar esses fenômenos mais escandalosos, né? Para chamar realmente a atenção e não deixar dúvida de que existia uma força oculta por trás disso, que seriam os espíritos. Logo depois vêm os espíritos mais evoluídos, que já são mais calmos, já são mais benevolentes, já são mais, inclusive, discretos para poder passar o que realmente importa, que são as mensagens mais sérias e mais tranquilas. E a forma como eles se utilizam, né, dessa mediunidade pode ser, ora, agindo, né, sobre o objeto, né, seria a caneta, aliás, o lápis, ou a cesta, ou a prancheta, né, onde as mãos do médium servem apenas de apoio, né, ou agindo diretamente na mão do médium, né. Agindo na mão do médium, acontece como eles falaram, eles dão um impulso na mão, né, que começa a se mover e fora do controle do médium, tanto que a mão dele não vai parar enquanto não tiver terminado de transcrever a mensagem, né? E isso fica realmente fora de todo o controle do médium, né? A gente já viu, quem já pôde ver, né, uma psicografia de médium mecânico, percebe que quando termina, as mãos e o lápis, por exemplo, são como se deixados em cima da mesa, né? Tipo, num gesto, tipo, plá, como se tivesse, usei, acabou. Né? E isso mostra, né, que o médium, nesse caso, né, ele é apenas um instrumento, né? Então, assim, se por um lado não resta dúvidas, né, sobre a influência do espírito, né, sobre aquilo que está acontecendo, mostra também que o médium seria só um instrumento daquela mensagem, seria só o portador daquela mensagem, não o portador daquela mensagem, ou seja, ele é só o instrumento usado pelo espírito para transcrever essa mensagem. Tá? São esses dois itens que eu gostaria de trazer para comentar. Né? Existem outros tipos de mediunidade, né? Tem a mediunidade de intuição, os médiuns semimecânicos, inspirados, mas nós vamos estudando isso nas próximas apresentações, nos próximos estudos, e eu gostaria de deixar, né, esses comentários e esse pequeno estudo para a gente poder terminar, né, agora no grupo, fazendo os comentários
e enriquecendo os nossos conhecimentos através do que a gente conseguiu captar aí. Espero que, mais uma vez, gostaria de agradecer, tá? E vamos podendo agradecer a Deus por mais essa oportunidade e continuar os nossos estudos agora no grupo. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe.